Cristiele Brito veste Vovó Ana. Cristiele Brito Story, loja multimarcas online. Vista-se bem em todas as ocasiões com os mais lindos modelos de Cristiele Brito. Clássico, elegante, básico, criativo, romântico ou esporte, Cristiele Brito tem em alto estilo. Siga Cristiele Brito Story no Instagram ou solicite uma visita pelo telefone 62 991 43 85 15. Cristiele Brito Modas, a beleza a seu favor. A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade. A água é fonte de vida e deve ser tratada com qualidade para ser consumida com segurança. A água Nina não é apenas a nossa favorita, é nossa amiga e parceira. Peça água Nina e tenha a certeza de consumir o que há de melhor em água mineral. Agradecimentos à Água Nina por presentear a vovó Ana com esse show de garrafinha com o rótulo do nosso livro. Looks usados pela vovó Ana são realçados com os acessórios de Amanda Vilarinho Semijoias. Os acessórios enfeitam e diversificam qualquer modelo, são indicadores de estilo e transformam seu guarda-roupas. Amanda Vilarinho Semijoias, brincos, argolas, chokers, cascatas, anéis, pulseiras e muito mais. Siga Amanda Vilarinho Semijoias no Instagram ou peça uma visita pelo telefone 62 9 98 21 82 15. Oi, gente! É com muito prazer que a vovó Ana hoje estreia seu programa na TV, canal 14 da NET. E hoje nós estamos aqui com a Maria do Socorro Moreira Oliveira. Ela é pedagoga com especialização em educação infantil e docência. Ela é diretora do Colégio Master Júnior há 9 anos. E o Colégio Master Júnior fica na Avenida Dona Elvira, número 798, Santa Maria de Nazaré. Oi, Socorro, tudo bem? Tudo bom, Ana Cláudia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né, divulgando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco da nossa proposta com os livros literários aí que tanto encantam as nossas crianças diariamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre literatura na infância e é um assunto que hoje está muito em evidência. Eu quero deixar você muito à vontade para destacar todos os pontos que você achar necessário, tá? E a vovó Ana está aqui para fazer um programa inteligente para as crianças e para os pais. E é por isso que a gente aborda assuntos de grande importância, principalmente para a educação, que hoje é um processo que nós sabemos que precisa de muita atenção, tanto dos pais quanto dos professores. Então, Socorro, como que é o início do processo da tomada de gosto pela leitura nos primeiros anos de vida? Já que eu sei que a sua escola atende crianças nessa faixa etária, né, bem pequenas. E eu gostaria de saber também o que os pais e os educadores podem fazer para auxiliar nesse processo. Ana Cláudia, o processo de construção desse gosto pela leitura, ele lá no Colégio Master Júnior, ele acontece a partir do berçário. Nós trabalhamos com uma faixa etária dos 4 meses até os 5 anos de idade e sempre selecionamos livros literários que estejam coloridos, diversificados, de acordo com aquela proposta, aquele conteúdo que nós estamos trabalhando. E, a partir do berçário, a gente já começa a desenvolver esse gosto pela leitura. A criança, ela é muito... O visual chama a atenção, muito da criança. Então, no berçário, todas as nossas salas, elas são alfabetizadoras, elas são compostas de objetos que remetem a criança a esse mundo letrado. Então, o livro literário, ele vem como um suporte, ele vem como um caminho norteador para a aprendizagem da criança. Então, torna-se mais prazeroso. Hoje em dia, nós temos os livros de banho,
que já são livros de imagens, né, que a criança já começa ali a o contato visual chama muito a atenção da criança e já começa a desenvolver o vocabulário, e um aninho ele já começa a querer estar manuseando esse livro, folheando esse livro, então vai despertando a criança. Então cabe aos pais, aos educadores estarem trazendo o livro literário para as crianças, e não somente aqueles contos clássicos que a gente já conhece, né? Tá trazendo novos autores, novos livros, novas propostas para dentro da sala de aula. Então, quando você fala a respeito desse conto mais tradicional, certo? Hoje, a contação de história, ela é muito importante nessa fase. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa questão de contação de histórias tradicionais e contação de histórias atualmente. Como que está esse processo, a diferenciação que existe disso, o que você sente nesse sentido dentro da escola? O conto clássico, que são os contos que a minha avó contou para minha mãe e a minha mãe contou para mim, a criança ela já chega com esse conhecimento na escola, ela já traz esse conhecimento para a gente. Então, muitas vezes, contar essa história para a criança não aguça a curiosidade dela mais, porque ela quer mais, ela quer algo novo. Então, o clássico literário, ele é um complemento, mas ele não é o nosso foco. Que interessante, muito interessante, né? Isso. E hoje em dia nós temos uma variedade muito grande de autores que estão chegando aí com novas ideias. Contar história é uma arte. Às vezes, você pode ser um leitor, mas você não é um contador de história. Porque Sim. O contador de história, ele encanta. Ele encanta a criança. O livro literário, qualquer livro literário, você tem que encantar a criança por aquele livro. Se você só der o livro na mão dela, ela não vai se encantar. Você, como contador de história, você tem que fazer a criança enxergar naquele livro que você vai contar, naquele conto, naquela história, algo assim muito, muito esplendoroso para ela. Então, não são todos os educadores que são bons contadores de história. Bom, eu sou contadora de histórias, né? E aí, o que acontece? Eu me transformo. Eu sou a personagem, eu sou a narradora, eu sou o todo no livro, e a partir disso eu percebo que a criança me pede o livro. Então, eu posso estar com o livro contando a história e eu posso estar sem o livro contando a mesma história. Seria mais ou menos assim, né? Isso, é porque vem a tonalidade de voz. É o encanto da criança. Aquele livro é uma obra. Alguém estudou, alguém escreveu aquilo para outra pessoa ler. Então, essa é a função da leitura e da escrita também. Você escreveu para alguém ler, para alguém contar. Faz parte do dia a dia, é importante. Você acha interessante, então, abordar um pouquinho dessa literatura voltada para os autores? Nós encontramos hoje, se a gente abrir a internet, os meios de comunicação de forma geral, mostra muitos autores, aqueles autores que todas as mães, os pais, os educadores conhecem, e novos autores, né? E eu te pergunto isso porque eu estou entrando nesse mundo agora de escrever para crianças. Então, me fala um pouquinho a respeito disso. Trabalhar com livro literário não é algo fácil. É algo que requer dedicação, pesquisa. O educador, quando se propõe a isso, ele tem que ter tempo, né? Isso é o primeiro foco. E pesquisar. Então, o que acontece? É muito fácil e cômodo eu trabalhar com aquilo que já está pronto. Trabalhar com aquele autor que todo mundo já conhece. Só que ele ainda não é
ele não é uma pessoa palpável para a criança. Porque a criança, ela quer ver, ela quer palpar, ela não quer só ouvir o nome. Então, muitas vezes, eu não posso trazer aquele autor, mas eu posso trazer você, como autora, a Ana Cláudia Nunes, a vovó Ana, para perto da minha criança. Quando eu apresento um livro literário para minha criança, eu tenho que falar para ela o nome de quem escreveu aquele livro, o nome daquele livro. E para a criança, o ver é muito importante. Muito, muito, muito. Então, sempre quando no Colégio Master Júnior nós trabalhamos um livro literário, eles já aguardam esse produto final, que seria uma carta, pode ser o personagem que vem caracterizado, uma roupa, um produto que vai selar aquele livro. Tá, e Socorro, fala um pouquinho para a gente sobre como acontecem os primeiros contatos da criança na escola com as letras, as figuras, e lembrando aquilo que você colocou no início, que é muito importante, que as crianças elas têm livrinhos já que elas levam para o banho, né? Que são aqueles livrinhos plastificados. Então, mas quando ela chega na escola, que ela vê um livro como esses que você trouxe para nós, como que é o primeiro contato dela? Ela vê primeiro a letra, ela vê primeiro a figura. Qual é a relação que ela faz dessa letrinha com a imagem? A criança, por si só, ela é visual. Então, é o prazer de conhecer aquela história, ele vem de casa também. Então, a gente percebe na prática diária da gente que a criança, quando ela vem de uma família leitora e quando ela vem de uma família não leitora. O jeito dela manusear o livro, dela pegar, ela tem que ter carinho por aquele livro. Então, isso aí começa nas revistas, né, no jornal, nos diversos portadores de texto. Então, a gente vai trazendo. Lá na escola já tem bem acessível para eles esse livro, já fica bem à mão deles. Então, eles vêm com essa curiosidade. Eu percebo, Socorro, que uma questão que é muito evidente é o vocabulário. Quando os pais são pais leitores, como você usou esse termo, e mostra para a criança a importância, desde o início, desde bebezinho, porque quando a gente conta a história para um bebê, é lógico que a fisionomia dele muda, né? Então ele já está tendo isso no processo auditivo, né? E eu percebo que, desde as primeiras palavras, o vocabulário é diferente. Isso fica cada vez mais evidente no processo de desenvolvimento e crescimento. E você acha que, quando a criança chega na sua escola, você tem essa percepção do pai leitor, da família leitora, e como que a criança chega, como que a criança vem, como que é o vocabulário da criança? A questão do vocabulário da criança... a gente percebe nitidamente, tá? Ela traz um vocabulário bem infantilizado, quando o pai, a família vem de uma família não leitora, é um vocabulário bem infantilizado, é tudo no diminutivo, aquela questão de ficar apelidando os objetos, e, na verdade, não precisa disso. Com a criança, a gente pode falar corretamente. Embora muitas vezes ela não saiba, não consiga ainda pronunciar corretamente as palavras, mas mentalmente ela já sabe como que é a pronúncia daquela palavra. Então, nos livros literários, nós costumamos contar da forma que está escrita, mostrando onde está escrito aquilo. Uhum. Então, essa é a importância da literatura também, do contador de histórias, como um alfabetizador também. Que você, como contadora de história, você é formadora de opinião.
Aquilo que você fala, que você conta, serve de exemplo para a criança. E ela traz isso para a gente. Ela chega, o livro que a gente está trabalhando fica exposto lá na escola, então ela já sabe que aquela semana a gente está trabalhando aquele livro, né? E ela vai mostrando isso em casa também. Uhum. Nós temos uma data comemorativa da literatura infantil, de livros, de alguma comemoração que a escola possa fazer nesse sentido? E o que você acha dessas comemorações? A data comemorativa em si, ela vem no nosso calendário como uma forma de cultura mesmo. Sim. E como a nossa proposta, ela já traz os livros literários, é uma rotina nossa, trabalhar o livro literário. Temos aí o Dia do Livro, né, que se trabalha o Dia do Livro, tudo, mas é uma data simbólica. Na nossa escola, nós não temos o Dia do Livro. Todo dia é dia de ler, todo dia é dia do livro. Então, é uma coisa que a criança já vai construindo esse prazer. Quando a gente fala, hoje é dia do livro, ela pergunta, mas de qual livro? Porque ela já quer. Porque como ela conhece, o universo dela passa a ser muito extenso, ela já te pergunta, mas de qual livro? Então, em nome de todos os escritores da literatura infantil, eu quero te parabenizar por isso, né? Em meu nome, em nome de todos, porque uma escola, né? Um colégio que trabalha no sentido de ter como o Dia do Livro todos os dias, isso é muito interessante. É a nossa proposta. Eu sou apaixonada pela literatura. Então, a gente trabalha com aquilo que a gente acredita, né? E dentro da proposta da nossa escola, com toda a nossa equipe, é o nosso foco. Então, aquilo que a gente não tem de material, a gente busca, né? Procura estar adquirindo. É uma coisa que ainda me entristece, se eu posso usar esse termo, é que livrarias estão fechando, né? Não há tanto espaço para a literatura infantil hoje, assim, palpável. Se eu quero um livro, eu preciso mandar buscar. E, às vezes, nós, como educadores, é aquela ideia que bate assim, ó. Que, às vezes, é aquela coisa de última hora também. Você planeja trabalhar um livro. Poxa, olha, tal fulano de tal, está escrevendo de tal livro, está falando, é um livro bacana. E você não pode, porque você tem que esperar. E para a criança, ela não espera. Ela quer aquilo àquela hora. Então, isso ainda me deixa triste. Quando eu coloco na lista de materiais da minha criança, um livro literário, os pais, a família não tem aquela cultura do que é um livro literário. Então, a gente não pode culpar a família, porque ela não traz essa cultura. Eu, como educadora, eu tenho esse conhecimento de uma obra literária, do que eu vou levar para a minha criança, mas o pai não tem. Então, assim, o que eu percebo? É essa variedade acessível para a criança, para a família. Que hoje, se eu for falar aqui em Anápolis, nós temos poucas livrarias, alguns sebos. Você entendeu? Não tem assim uma livraria que a família possa ir específica. Não tem. Não tem. Realmente. Um ambiente. Você mesmo, quando foi lançar o seu livro, não tem. Realmente, não sabe? tem. Então, como que eu vou formar leitores se eu não tenho um local? Né? Eu vou falar para a família do meu aluno, não, busca na internet e tal, mas demora. Pessoal, fica aí a dica, né, da Maria do Socorro. As regiões estão carentes de espaço literário infantil. Então, a partir de que idade a criança começa a entender uma sequência lógica de acontecimentos dentro de uma história? A criança, desde bebezinha, ela começa a construir a rotina. Então, essa rotina, ela vem inicialmente biológica, né? Ela tem o horário de mamar, são os cuidados que a gente chama assistenciais.
que é suprir aquelas necessidades assistenciais da criança, de dar banho, de dar comida. Então, quando foge daquela rotina, ela já começa a reclamar, a externalizar. Quando ela começa a gesticular, a falar, ela começa a dar palavras soltas, mas ela já mentalmente consegue. Ela fala, ela quer falar, mas ela ainda não consegue externalizar. Mas você não pode fugir da rotina dela. É muito importante. Mas desde de bebezinho. E sobre fantasia e imaginação? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Conta pra gente a importância que isso tem no processo educativo. O lúdico para a criança é primordial. Então, é o encanto, é a fantasia. Não tem como fugir disso. Se eu estou trabalhando um livro literário, eu tenho que propor toda aquela parte lúdica. Quando a criança matricula no Colégio Master, ela não está se matriculando numa escola comum. Ela vai para um castelo. Então, nós atendemos criança em período integral. A criança muitas vezes chega às 7 e sai às 6. Já chega em casa, dorme. Então, ela passa a maior parte do dia dentro do nosso castelo. E ela é a princesa, é o príncipe do nosso castelo. Então, o lúdico já começa na chegada da criança. Ela é parte daquele ambiente. Ali é o ambiente É dela. como se ela fosse entrar no mundo da fantasia, no momento que ela chega na porta do colégio. Toda a nossa proposta. O personagem vai vir no nosso castelo. Vai vir no nosso. É nosso. Não é meu, não é seu. É nosso. É abraçar a família. É a criança. Trazer para ela esse lado lúdico. Que a gente não tem como fugir. Não podemos fugir. Socorro, e quando que a criança começa a manusear livros, como que devem ser esses livros? Eu gostaria de saber um pouquinho, você trouxe aqui alguns livros para mostrar para a gente, tamanho de letra, as características que você acha que é importante e como que seria adequado a cada faixa etária. Na educação infantil, na proposta pedagógica da nossa escola, nós optamos por livros coloridos, A gente escolhe o livro pelas cores, porque o visual é muito importante. Caixa alta, porque nós ainda acreditamos que o mundo da criança é letrado e na maioria do ambiente a letra é em caixa alta, tá? Ela tem que ser num tamanho visível, tá? Destacando sempre o nome do autor e da ilustradora, tá? Porque uma pessoa escreve e outra pessoa desenha. Então, aí vem o trabalho de parceria, que ninguém faz nada sozinho, E todo o livro, esse, por exemplo, ele é em massinha. Massinha faz parte do cotidiano da criança. Poucas palavras, não precisa você escrever muito para a criança compreender. Você pode falar, a imagem ela fala por si. Esse livro que você mostra, você começa a entregar ele para a criança com que idade? Nesse modelo que você está nos mostrando. A partir do berçário. Para manusear, até por questões de cuidado mesmo, a partir de 1 aninho, de 2, ele já começa a manusear. Os bebês, eles manuseiam mais os livros de plástico, os livros que são construídos com eles, Todo o material do meu berçário, ele é construído com a criança. Agora, as obras literárias, elas ficam no cantinho e a criança tem livre acesso. Porque essa questão do cuidado com o material, um livro literário, ele não custa barato. Ele é um material caro, é um investimento que o pai faz para a sua criança. Então, assim, temos que ensinar a criança a cuidar, sim. Não pode rasgar. Você vai
ter que cuidar do seu livro para você ver quantas vezes você quiser. Você vai ler quantas vezes você quiser. E quando você abre, é interessante, desde as primeiras vezes que a criança movimenta as folhas do livro, o adulto, seja pai ou educador, lê as frases para a criança e explicar. É a parte da contação de história, né? É você não ler para si, você está lendo para o grupo. Então, é importante mostrar para a criança onde está escrito, o que está escrito. E o que significa. E o que significa. Então, tudo isso não é um livro escolhido aleatoriamente. Ele é um livro que eu leio, passo para minha coordenadora, ela lê, minhas professoras vão ler e depois a gente vai levar para a criança. É claro que muitas vezes no berçário nós temos que adaptar a linguagem, né? Olha, nós vamos fantasiar mais, a gente vai explorar mais as imagens. E passando para uma próxima fase, saindo da fase do berçário, você trabalha até maternal, né? Até certo? O jardim. Até o jardim. Então, saindo do berçário, nós iríamos para que modelo de literatura aqui que você nos trouxe, que daria, por exemplo, para uma criança de 2 anos até 3 anos? Todos os livros eu consigo trabalhar dentro da faixa etária que eu estou propondo. Com 2 anos, a criança ela já consegue escrever, traçar algumas letras, ela já consegue desenhar. Então, qualquer livro eu posso utilizar com ela, qualquer livro. Só que ela vai manusear na medida da faixa etária, de acordo com a faixa etária dela. Ah, sim. Então, aqui, se eu fosse escolher para trabalhar em específico uma criança de 2 anos, é um livro com mais imagens e menos texto. Então, a imagem, ela traz mais informação. Vem aqui, A imagem, ela traz mais informação do que os textos. Ela externaliza mais. Quando você lê e explica, então eu percebo que pelo que você fala, a criança já compreendeu a mensagem. Pelo visual, Isso. Pela imagem que ela viu. Tanto que você pode pedir para ela recontar essa história para você. Ela vai fazer do jeitinho que a professora fez e te mostrar desse jeitinho. Lógico, ela não vai dar conta de ler o que está escrito. Mas ela vai contar, olha, aqui aconteceu isso. Então, vai estar recontando essa história. Porque muitas vezes a gente fala reconto, não é a leitura. Ler é uma coisa, recontar é outra coisa. Na educação infantil, eles recontam muito, né? Então, o trabalho com o livro literário na educação infantil é importante, muito, muito importante. O vocabulário, a sequência das ideias. Então, é um trabalho assim diário. Para ser eficiente, ele tem que ser diário. Socorro, e para terminar, eu gostaria de falar com você um pouquinho, receber inclusive a sua avaliação a respeito do livro da vovó Ana. Quando eu fiz o livro, a minha ideia é que esse livro atendesse uma faixa etária mais extensa. Por isso eu coloquei todas as páginas coloridas, com as ilustrações, mas como eu pretendia pegar uma faixa etária já maiorzinha para leitura e interpretação de texto, a história é um pouco mais longa e a letra até, inclusive, ficou um pouco menor, e até mesmo para atender um padrão de, como eu te expliquei, pegar uma faixa etária mais extensa. Qual que seria a sua avaliação a respeito disso? Como que poderia ser um livro desse porte, com esse conteúdo, ser trabalhado tanto no ensino infantil quanto no ensino posterior ou ensino fundamental? O livro da vovó Ana, ele é uma obra do meu acervo literário. Ele fica lá. Muito obrigada, muito obrigada. Para as crianças. Só que, como ele tem uma linguagem
digamos assim, mais culta, né, mais elaborada, eu preciso recontar ele. Não é um livro que diariamente, na minha prática, eu vou ler ele para minha criança. Eu reconto ele de acordo com o nível de compreensão delas, né? Para a faixa etária maior, você já pode estar lendo o livro. É um livro de muito conteúdo, né? As histórias, os valores trabalhados no livro são muitos, muitos. É um livro que vale a pena trabalhar. Porém, assim, na educação infantil, eu trabalho a essência dele em reconto. E ele chama a atenção das crianças, porque tem alguns lá na escola que já está todo colorido aqui atrás, porque elas querem colorir. Então, é algo assim que chama a atenção delas, né? Então, você acha que foi positivo essas ilustrações em contorno? Demais, porque é o produto. Eles querem a forma deles estarem próxima do autor. Nossa, ele pensou isso, ele deixou isso para mim, para eu fazer. Então, o de lá da minha escola, ele já está bem coloridinho. Então, Socorro, eu gostaria de te agradecer sua presença aqui, a sua disponibilidade de ter participado com a gente aqui dessa estreia do Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV. Foi um prazer ter você aqui. Lembrando que a Maria do Socorro é pedagoga com especialização em educação infantil e docência. Ela é diretora do Colégio Master Júnior, já fazem 9 anos. E o colégio dela fica na Avenida Dona Elvira, número 798, na Santa Maria de Nazaré. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho e convido, né, vocês a estarem assistindo a Vovó Ana e lendo a Vovó Ana, recontando a Vovó Ana e visitando a nossa escola lá para conhecer a nossa rotina, como que é realizado esse trabalho com as nossas crianças, tá? É um trabalho de grande valia. A gente percebe, assim, muita evolução com as crianças, realmente. Muito obrigada.